A Saga do Demolidor, volume 4, mais da grandiosa fase da Inocente agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com Saga do Demolidor, mais novo volume, agora vamos folhear, vamos olhar, vamos ver a fundo, então vamos começando com a sinopse. Quando o Homem Sem Medo e o Justiceiro vão atrás do mesmo assassino, seus métodos e visões diferentes levam os dois vigilantes a entrar em conflito, e as coisas esquentam entre Mary e Matt. Mas o que vai acontecer se Karen descobrir? As relações desse triângulo se complicam enquanto o Demolidor, por outro lado, está enojado de Tifoide, sua nova inimiga, mas continua querendo mais. É quando a vilã reúne um grupo de criminosos para dar cabo do herói. Será que o Rei do Crime conseguirá enfim se ver livre do protetor da cozinha do inferno? E a Saga do Demolidor volume 4 é escrito pela Inocente com o Mike Baron, tá uma participaçãozinha dele aí, com o Joe Romita desenhando, Júnior, e o Wilson Portácio, né, desenhando aquela edição do Justiceiro, porque essa edição engloba Daredevil 256, 257 e 259 a 261, mais The Punisher 10. Isso aqui saiu originalmente entre julho e dezembro de 1988, são 160 páginas a R$ 39,90. Então hoje vamos inaugurar uma metodologia nova de mostrar os quadrinhos para vocês, agora mudando com a câmera exclusiva do Gibizinho. Bom, aqui então está a quarta edição da Saga do Demolidor, né? Nessa edição então nós temos uma pequena edição que é do Justiceiro, escrito pelo Mike Baron e o Wilson Portácio, por isso que eles estão aqui, né? São pessoas diferentes, né? O Scott Williams também, porque eles estão fazendo a revista do Justiceiro. Então, começando aqui, tá? Na primeira edição nós temos esse confronto do Demolidor com a Mary Tifoide, que começa a ter problemas para controlar suas personalidades, tá? Ela começa, para quem não sabe, né? Claro, ela tem duas personalidades, uma má chamada Tifoide e uma boazinha chamada Mary. E, né, aqui o Rei do Crime contratou a Tifoide justamente para ferir o coração de Matt Murdock. Ele disse assim, eu quero que você deixe ele bem triste, partindo o coração dele, porque eu já fiz lá na queda do Demolidor, eu fiz altas coisas, na queda de Murdock, né, no caso, fiz altas coisas e ele tá ainda vivo aí, tá ainda de boa. Então aqui nessa primeira edição nós temos esse confronto e essa questão ali, principalmente renovada ali, o fato dessa história do Fisk, né, ter contratado a Mary Tifoide, e um ponto bem importante, que o Fisk começa a se apaixonar por Mary Tifoide aqui. Depois nós temos essa história aqui, que é a história então, como eu falei, que tem o Justiceiro, que é uma história bem interessante e bem diferente. Nós temos a história que está se acontecendo aqui, ela se passa ao mesmo tempo nessa revista aqui, The Punisher número 10, e na do Demolidor, que vem aí na sequência, tá? O que acontece? Nós temos um cara que está colocando cianeto nos remédios aí de uma indústria farmacêutica, né? Daí aqui, com o passar da história, aqui vai se entender que na verdade ele era um ex-trabalhador dessa indústria, foi mandado embora da indústria, ele quer se vingar deles. E para isso ele está botando cianeto nos remédios dessa indústria. E daí o Justiceiro, né, chama a atenção do Justiceiro, que vai atrás dele. E não só do Justiceiro, mas também do Demolidor, né? Ele também aparece aí na história. Então ele aparece aqui, os dois tem um confronto aqui e tal. Beleza, né? A mesma história é abordada sob o ponto de vista do Demolidor na revista do Demolidor, né? A do Justiceiro mostrava como que o Justiceiro estava pensando, coisa assim. E aqui, na verdade, na do Demolidor, mostra o ponto de vista do Demolidor, como que ele descobriu. E isso é bem interessante, tá? Cada um dos heróis aí, eles têm uma forma diferente de descobrir quem que é o vilão, né? E aqui no Demolidor, novamente, tem a Mary Tifoide, tem toda aquela pira aí que estava acontecendo no Demolidor, é abordada aqui. Também em paralelo ao confronto com o Justiceiro aí em busca desse vilão. Notem aqui como tem essas splash pages
muito bem desenhadas aí, né? O Romitinha desenha legal aqui, né, nessa época, eu gosto da arte dele. E aqui, né, tá o Fisk aí se apaixonando por Mary Tifoid. Bom, seguindo, depois nós temos então uma criança, ela é vendida, né, aqui no caso, aqui, ó, as crianças estão de olho. Uma criança é vendida e um moleque aqui da gangue dos gorduchos aí, né, ele vê e ele fala pro Matt Murdock e pra Karen Page, dizendo assim, ah, tem que ver isso aí, né, então o que acontece? A Karen, ela decide investigar, ela decide se aprofundar nas obscuridades da cidade para procurar aí achar essa criança, descobrir essa, sei lá, uma rede de tráfico de crianças, não sei, coisa assim, né? Em paralelo a isso, a Mary Tifoid, depois de ela não ter conseguido dar cabo lá no começo, ela tentou, né, dar um fim no Demolidor, não conseguiu por causa dessa luta de personalidades, ela decide então contratar alguns vilões que já tem treta com o Demolidor, daí ela vai atrás então do Guerrilheiro, vai atrás de outros, aqui no caso o Guerrilheiro, né, que é aquele que estava matando mutantes. Então aqui sim, vai relembrar um pouco dessas histórias que aconteceram anteriormente com o Demolidor, tá? E claro, para juntar esses vilões para lutar contra o Matt. Tem até o Bullet aqui também, que é um que apareceu anteriormente. Daí o que acontece? Esses vilões se unem e vão todos eles atrás do Demolidor. E daí dá uma peleia feia. Olha só as splash pages aqui do Romitinha. Cara, na verdade aqui, ó, vou te dizer, deu o braço a torcer, o cara tava muito bem. E aqui finalmente, ó, temos aqui o Tocha Humana. O Tocha Humana meio que tá ali rondando a cidade. E quando que o Demolidor sai de cena, porque ele desaparece, né? Aqui outra splash page muito legal. Quando que o Demolidor sai de cena, porque ele, né, ele apanha pra cacete e parece que ele morreu, o Tocha Humana, ele é meio que convocado pela Karen Page para meio que tomar o papel do Demolidor aí, enquanto que eles procuram o Matt. Eles estão ali procurando o Matt e sem muito sucesso, né? E o Tocha Humana também não consegue fazer aquilo que o Demolidor faz, né? E também aqui vai se aprofundar um pouco a mais ainda, né, dentro da relação entre Fisk e Mary Tifoid, que até hoje ainda dá o que falar, certo? Bom, como vocês viram aqui, né, a arte do Romitinha tá muito boa, tá? Eu não gosto dele, mas aqui não dá para negar que ele tá muito bem. O roteiro da Inocente, para mim, é realmente um dos melhores aqui dentro da história do Demolidor. Ah, assim, para mim, né, tá ali top 3 provavelmente, né? Então, assim, é tudo muito bem escrito, tudo muito bem desenvolvido. A arte do Romitinha tá boa, né? Claro, tem um pouco da conta disso, vai pro Al Williamson, que eu acho que ele é um bom arte finalista. Ele elimina algumas coisas aí, algumas sujeiras, né, do Romitinha, vamos dizer assim. Se vocês forem pegar outras épocas do Romitinha, vocês vão ver que tem muito mais rabisco e muito mais coisa estranha, vamos dizer assim, que aqui, no caso, não tem. Então, assim, é uma baita HQ, muito bem escrita, muito bem desenhada. A saga do Demolidor vale muito a pena conferir. E era isso da saga do Demolidor volume 4. Se você gostou, não se esqueça de dar um like. Se você gostou da nossa novidade aí, dessa câmera magnífica, comenta aí também. Isso que é um pedido que vocês fizeram aí nos comentários. Disseram que não aguentavam mais ver minha cara, então vou começar a mostrar o quadrinho mais a fundo aí pra vocês. Espero que tenham gostado. E se gostou, dá um like. E se não gostou, morde a testa. Um forte abraço e tchau.